Olá! Você sabe o que significa uma refeição em família, em um grupo ou mesmo sozinha? No sentido usual, é um ato prático, um ato de reposição de energias. Mas não é o que a nossa convidada de hoje, a doutora Daniela Boaventura de Moraes, pensa. Médica e nutróloga, ela propõe que cada refeição seja elaborada, vivenciada como uma cerimônia do cotidiano. Uma cerimônia que celebre o ato de estar juntos ou mesmo o ato de estarmos vivos. Doutora Daniela, qual que é o sentido usual do termo nutrição? Bom, nutrição se refere àquele conjunto de processos que vão desde a mastigação, a deglutição do alimento, o processo enzimático dos alimentos no aparelho digestivo, até a absorção e a assimilação pelas células. Esse é o sentido técnico. Isso. E naturalmente é antigo. Sim, mas eu acho que a gente precisa sempre ampliar esse sentido técnico, né? Então, a nutrição a gente pode vê-la não a partir do momento em que eu vou mastigar o alimento, mas a partir do momento em que eu escolho o alimento, né? Ou eu vou comer ou eu vou me nutrir, dependendo da escolha que eu faço. Você vai mastigar, mas, por exemplo, algumas tendências falam que tem que mastigar muito, com vagar. Aí, quer dizer, eu acho que todos esses atos, eles continuam. Deglutir, mastigar, ingerir, mas a gente vai pensar mais detidamente, parece, sobre cada um, né? Exatamente, né? Quando a gente pensa em colocar ritual e cerimônia no ato de se alimentar, de se nutrir, é para a gente realmente parar e observar cada processo desse, principalmente aqueles que dependem de nós, né? Como uma deglutição, uma mastigação lenta, a escolha dos alimentos. Então, essa parte nos cabe. Depois em que o alimento é ingerido, em que vai ser processado... Aí não depende tanto de você. Mas essa primeira parte... Não é? Sempre houve um pouco esse cuidado, né? Assim, um cuidado assim, todo mundo sabe, né, que a nutrição é isso. Agora, me diz uma coisa, Daniela, posso te chamar de Daniela, Claro. né? Você vem de uma família, parece que grande, numerosa, do interior, não é isso? E parece que o ato de se alimentar, as refeições, eram assim, animadas pelo menos, né? Sim, Miriam, eu me lembro muito, eu acho que a minha escolha, eu fiz pediatria e depois a escolha para nutrição, vem muito dessa lembrança da infância. Eu nasci em Belo Horizonte, mas a minha família vem de Curvelo e de uma cidade pequenininha próxima de Curvelo, chama Morro da Garça. E eu me lembro muito da casa dos meus avós paternos e da cozinha, do fogão a lenha e dos bancos em volta do fogão a lenha. E tudo acontecia nessa cozinha. A cozinha era o coração da casa, sabe? Então, todas as conversas, enquanto a comida era processada lentamente naquela chama do fogão a lenha, as conversas também eram processadas, né? Os problemas resolvidos. Muito mais até do que na sala, que era um ambiente um tanto quanto nobre, se não me engano, né? Mais para receber visitas, né? A cozinha era o coração de uma casa, né? De uma família, não é? Sim, com certeza. E o fogão, a gente imagina, ele está cozinhando o alimento e também está cozinhando aquela conversa, né? Está aquecendo aquela conversa da família. Olha, eu nunca tive isso, né? Que eu venho de uma família pequena, né? Tinha também o fogão a lenha, mas era minha mãe, meu tio e eu, pequenininho. Mas o fogão a lenha, que pena, né? É uma coisa que praticamente acabou, né? Dificilmente alguém tem um fogão a lenha em casa, né? Ainda mais na correria de hoje, né? Não, no meu caso ainda eu me lembro que a gente até picava a lenha, veja só. Tinha esse ato também de preparar, né? Você comprava a lenha e ainda
Eu aprendi a picar lenha pequena. Participava do processo Do todo. processo com machado e tudo. Era uma coisa, não sei se era muito correto, né? Mas era bom, mas era bom. Agora, que tipo de comida que seus avós, né, faziam? Era comida simples, né? Arroz, feijão, sempre tinha uma salada e no fogão ali o arroz, o feijão, um legume cozido, sempre de tarde saía um mingau, uma broa. Uma sopa, né? Uma canja. Algumas comidas gostosas, mas também eram um pouquinho pesadas, né, naquela época, não era? Uma carne de porco, uma galinhada, eu não sei. Assim, não era também? Não era tudo tão light, né? Acho que a salada mesmo, acho que os antigos comiam pouco, ou não? Bom, eu não sei, porque na minha casa a gente tinha o hábito de comer salada, assim. Eu me lembro que desde pequena isso era trazido. E por que será? Sua família não seria um pouquinho diferente das outras? Ou não? Não, na minha família, assim, no geral, tinha esse conceito de comer salada. Não antes, né, como às vezes a gente faz hoje, mas junto com a comida, sempre tinha a verdura crua. E me diz uma coisa, depois então você resolve estudar medicina. Como é que foi esse passo? Porque você também conta em algum momento que você já tinha certos hábitos que a família respeitava, não é muito usual, né? Se não me engano, você deixou de comer carne muito cedo, não é isso? Olha, Mira, então a minha história com a nutrição começa nesse fogão a lenha, né? Isso. Da casa dos meus avós. E depois, na adolescência, eu vivi um processo assim muito intenso de buscar alimentos integrais. Então era o arroz integral, era o feijão azul, que uma mistura de macrobiótica com a busca de alimentos assim realmente de cereais integrais. E eu tive e eu acho que a minha família, assim, a minha mãe deu corda para essa minha vontade e ela fazia tudo separado para mim, então meu arroz era separado, o arroz integral, cozido do jeito que eu queria. Então eu tive a oportunidade de viver isso, sabe, na minha adolescência. E a partir disso eu pude fazer algumas transformações que se tornaram definitivas, assim, no meu processo. E aí você resolveu estudar medicina, então? Sim, a medicina entra um pouquinho também da minha família. Meu pai era médico, ele era obstetra e ginecologista, então desde pequena eu convivia com o hospital, com roupa branca, com plantão, e ele sempre nos levava à maternidade onde ele trabalhava e a gente tinha a oportunidade de ver através do vidro do berçário as crianças que tinham nascido. Então, o meu contato, a sementinha foi plantada aí, dentro de casa, com a presença do meu pai, que era médico. Aí você fez medicina e se tornou, então, pediatra? Sim. E como que era o seu cuidado com as crianças? Já tinha também alguma coisa especial ou você é uma médica comum, pediatra? Uma médica comum. Uhum. Mas preocupada com a alimentação das crianças, por exemplo, ou não? Sim, eu sempre gostei dentro da pediatria, eu trabalhava com pediatria e neonatologia, que trabalha com berçário, né, com bebê, e acompanhei por muito tempo as crianças naquela fase da puericultura, em que a gente trabalha muito a alimentação, né? O bebê, a papinha, a introdução gradativa dos alimentos. E isso eu acho que exige do médico uma postura assim, muito cuidadosa, né? O que eu vou introduzir para aquele ser que está chegando, né? Uma postura cuidadosa em relação à diversidade de alimentos, inclusive industrializados, que a gente tem hoje, né? Então é um resguardo. Pois a papinha, que eu me lembro, há muitos anos é industrializado, né? Aqueles potinhos, não é isso? Sim. Você tentava modificar esse hábito? Porque a papinha pode ser feita em casa, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para ser feita, não é? Sem ser industrializado, não dá? Claro, é o que eu sempre disse. Eu acho que hoje a gente não pode exigir das mães uma postura assim muito radical, muito artesanal, porque elas como trabalham antigamente. uma parte, Exatamente. Né? Mas eu acho que dentro do possível, se ela pode ser feita, né? É claro que eu acho que isso assim é uma fase que a criança ela demanda mais cuidados. Eu acho que quando a gente assume ser mãe,
Eu acho que isso está embutido, né? Esse trabalho e esse cuidado, que inclui também fazer a papinha e deixar a papinha industrializada para um momento de necessidade. Às vezes uma visita, um passeio, alguma coisa assim, né? Você levar, né? Tem uma resistência maior. Porque eu acho importante isso que você fala, Daniela, porque se você também propõe uma coisa muito radical, a pessoa não consegue seguir e ainda fica se sentindo culpada. Acho que deve ser problemático isso para uma mãe que trabalha, você fala, tudo tem que ser feito. Não, eu acho que não é essa postura, é tudo dentro do possível, né? Mas com um certo esforço também, né? Acho que ser mãe também é se esquecer um pouquinho, né? A favor desse cuidado inicial, né? Eu acho que a criança pequena, a gente está plantando muita E a coisa. gente fala ser mãe, mas os pais também poderiam participar um pouquinho, né? Eu, como feminista, acho que os pais também poderiam participar um pouco desse esforçozinho aí também, né? Ajudar a picar lá os legumes, cozinhar também, né? Com Não sei se certeza. você concorda, mas Não, concordo, né? Não claro. pode ser só a mãe responsável, né? Mas enfim, vamos conversar. Daqui a pouco nós voltamos, vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos com os livros da doutora Daniela. Vamos aprender um pouquinho com ela.